A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao canal Em Defesa de Cristo RTN. Hoje será a continuação dos 5 passos para conhecer a Deus, segundo capítulo. O problema das pessoas, pecado e separação. As pessoas perdem o que Deus pretende para elas porque escolhem seguir seus próprios caminhos e assim ficam aquém de seu padrão perfeito. Desafiar a Deus desta forma se chama pecado, e isto nos separa dele e impede nosso relacionamento com ele. Na verdade, o pecado é tão radicalmente oposto ao caráter perfeito de Deus que requer a pena mais extrema, morte e separação eterna de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No mesmo livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. A morte é a justa compensação pelo pecado. É o que ganhamos e merecemos pelas nossas ofensas a Deus. Por outro lado, a vida eterna não é algo que possamos conquistar. É um dom gracioso e imerecido de Deus, um dom que devemos simplesmente receber pela fé em Jesus Cristo. No capítulo 4, versículo 4 ao 5 de Romanos, está escrito: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Foi a fé de Abraão, e não apenas os seus atos, que o justificou para com Deus e o capacitou a fazer o que era correto, segundo os padrões de Deus. A verdadeira fé de salvação, o tipo de fé que capacita uma pessoa a receber o perdão pelos pecados praticados e iniciar um relacionamento pessoal com Deus, está diretamente relacionada e é considerada equivalente à justiça, no que diz respeito ao seu efeito na vida de um cristão. Em outras palavras, quando uma pessoa é espiritualmente salva, Deus a imputa como justa, isto é, conciliada com Deus. E quando Deus chama alguém de justo, está indicando que essa pessoa é espiritualmente salva e tem um relacionamento correto com Ele. A oportunidade e capacidade de ter um relacionamento correto com Deus não é unicamente o resultado da nossa fé ou compromisso com Cristo. Acima de tudo, é um ato de graça e misericórdia de Deus. Até mesmo a nossa capacidade de exercitar a fé é um dom de Deus. Podemos ser justificados para com Deus porque Ele, misericordiosamente, abriu um caminho para isso. Simplesmente precisamos responder aceitando esse caminho e entregando a nossa antiga vida, em troca da nova vida que é concedida por Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 18, diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando Deus vê os corações das pessoas que se voltam para Cristo pela fé, Ele perdoa os pecados, imputa sua fé como justiça e as aceita como seus filhos. Além de restaurar as pessoas a um relacionamento correto consigo mesmo, Deus também lhes dá o seu poder e a capacidade para que continuem a crescer e se desenvolver espiritualmente e cumprir os seus propósitos para as suas vidas. No livro de Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 7, nos diz que não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O tipo de fé que é imputada a uma pessoa como justiça é a fé em Cristo e na sua morte, que pagou toda a punição pelas nossas ofensas contra Deus. Se aceitarmos o fato de que Jesus deu a sua vida para pagar pela punição dos nossos pecados e então nos afastarmos desses pecados e nos rendermos e entregarmos a sua liderança, receberemos o dom de Deus, do perdão e da vida eterna, a oportunidade de conhecê-lo agora e estar com Ele para sempre. Até o próximo vídeo, fiquem na paz de Deus.